Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Camila Pereira, professora de inglês do Atena Pré-Vestibular, e vou responder algumas questões com vocês, que elas estão no nosso livro, na nossa apostila do Atena, certo? A primeira questão é essa, né, referente à gramática. Diz assim: Romeo is telling Juliet that. Aqui, nessa primeira questão, a gente inicialmente vai colocar um sujeito, porque em inglês não existe oração sem sujeito e a gente não vai iniciar uma oração com um termo de objeto, que é him. Então vai ser he, que significa ele, ó. He loves. Loves significa, é um verbo, então a gente não pode ter outro pronome do sujeito. Então, he loves. Então, Romeu ama quem? Juliet. Então, vai ser he loves her, certo? Porque her é um pronome do objeto que se refere a ela, tá certo? Aqui a gente tem questão 21. Como eu falei para vocês, a gente não pode iniciar a oração com um pronome do objeto, que seria them. Então, seria they. They have never really liked. Aqui a gente tem outro verbo, então a gente não pode ter outro sujeito. Então, quais são as opções aqui, As, que é referente, eles nunca gostaram de nós. As, certo? Aí aqui continua, só tem a opção we, porque está iniciando a oração de novo. We were not close friends, but we, né, que está iniciando outra oração, we liked them through. Então, no caso aqui, só teria a opção them, porque depois do verbo a gente tem um objeto. Então, a resposta certa é a letra A, certo? 22. Complete the dialogue choosing the right alternative. Para a gente completar o diálogo, né, escolhendo a alternativa correta. Have you seen? A gente colocaria o quê? A gente tem as opções her, hers, hers, her. Então, a gente vai colocar her, porque a gente utiliza o pronome do objeto perto de um substantivo, certo? Então, vai ser sempre her. Seria hers se não tivesse o substantivo. Esse aqui, ele substitui o nome, certo? Have you seen her diary? She says she forgot. Depois, a gente tem a palavra here. Here significa aqui. Então, não tá falando de um substantivo. Então, não pode ser her. Tem que ser esse com S, hers, que vocês sabem o que é. Você viu o diário dela? Ela disse que esqueceu, que o esqueceu. Então, tá referente ao diary. Aí depois continua. No, I just found. Seria o que aí? As opções. Tem mine, my, it, mine, hers. Aqui a gente tá falando do diário dela ainda. Então, qual é o referente a ela que tá aqui? E aqui não tem um substantivo. Seria hers, né? I don't believe. Hers, tá falando ainda do diário. Hers is he. Então, a alternativa correta é a letra D. Continuando aqui. The primary purpose of luggage is to protect. Aqui tá falando o primário propósito da bagagem é proteger o quê? O que tem dentro dele de harm, do perigo. Então, o pronome aqui que a gente vai utilizar, o pronome do objeto é its, porque está se referindo a bagagem. Não pode ser him, porque se refere a ele, ela, nós, eles. Então, aqui está falando exclusivamente de um objeto. O 24 agora. The house. Aqui a gente tem uma questão de pronomes reflexivos, certo? The house. Aqui essa palavra está dando ênfase depois, porque vai dizer a casa dela mesma, ela mesma. Então, a gente, house é o quê? Objeto. Então, a gente vai colocar themselves, não, porque são eles. Então, vai ser the house itself is really nice. I don't like the neighborhood. However, I
Então, qual é o pronome reflexivo, que é, no caso, que dá o match com o I? Myself. Ou myself, que é eu mesma. Like to spend some time by myself, don't you? Então, veja, aí a gente tem dois pronomes, que seria a casa e ela falando com ela mesma, né? Porque ela diz, a casa é muito boa. Eu não gosto da vizinhança. Entretanto, eu mesma gosto de passar tempo comigo mesma. Você não? Certo? Então, aí a gente tem essa questão, certo? É bem simplesinha, que a resposta está na letra A, certo? Aqui a gente tem uma questão de um trecho do poema de Lord Byron, que se chama Darkness. É um poema muito bonito, né? Mas só que não está... A pergunta não é referente ao poema em si, é referente ao substantivo. Diz aqui na questão, no poema, os substantivos moon e darkness podem ser classificados como do gênero. Moon, o que significa moon? Lua, né? E darkness, escuridão. Em língua portuguesa, a gente traria como a lua e a escuridão, certo? Lembrando que dark é escuro, mas só que aqui a gente tem um sufixo, né? Ness, escuridão, certo? Então, daí a gente dá um novo gênero a essa palavra. Então, moon, feminino, e darkness, feminino, que se encontra na letra C. Você pode ver aí que a gente não precisou entender do poema, porque essa questão é meramente gramatical, certo? Mas é importante que vocês pesquisem o significado de algumas palavras, né? E, como vocês sabem, eu estou sempre à disposição de vocês, certo? Aqui a gente tem outra questão da PUC de São Paulo, ó. Aqui é uma questão referencial para a gente saber o que a palavra then ela se refere, né? Aí tem aqui povos indígenas, padres jesuítas, sujeitos colonizados, índios, africanos e portugueses, ou exclusivamente portugueses. Essa questão, né, foi tirada do New York Times. É importante a gente saber as referências dessas questões, porque a gente deve ler textos referentes a esses sites, porque eles são prováveis de cair no Enem, certo? Ó, como vocês podem ver, a palavra them, né, ela já tá em letra maiúscula para facilitar pra gente. Aí começa o texto. Ó, é bem curtinho, então a gente vai ler pra gente compreender melhor. When the Portuguese arrived in Brazil 5 centuries ago, they encountered a fundamental problem. The indigenous peoples they conquered spoke more than 700 languages. Rising to the challenge, the Jesuit priests accompanying them concocted a mixture of Indian, Portuguese, and African words they called língua geral, or the general language, and imposed it on their colonial subjects. Então, a que a palavra them se refere? Então, esse texto, ele segue uma sequência lógica muito bem estruturada. Então, ou seja, o termo, ele está sendo dito pela primeira vez no início do texto, geralmente, né? Então, está dizendo, ó, os padres jesuítas estavam acompanhando eles. Então, se os padres jesuítas estavam acompanhando eles, a resposta já não é padres jesuítas, porque ele está como sujeito e não como objeto. E then é um pronome do objeto, certo? Sujeitos colonizados, no caso, sujeitos colonizados seria só uma palavra a mais, a qual o termo correto está sendo colocado como sinônimo. Aqui, ó, índios, africanos e portugueses não pode ser também, por quê? Ele está se referindo após. Então, quando a gente tem a palavra then, é um termo que foi referido antes. Ó, seria os portugueses. Ó, os portugueses estavam acompanhando
os padres jesuítas? Não. Tava falando aqui, ó, os povos indígenas, né? Que eles conquistaram e falaram mais de 700 línguas. Aí continua aqui, os padres jesuítas estavam os acompanhando, certo? Então, a resposta é os povos indígenas. Aqui, nós temos outras questões, só que essas questões são referentes ao possessivo, que a gente viu essa parte gramatical em sala de aula, e aqui tem alguns exercícios. Aí começa assim: This is the Harrison family. Aí tem as opções Bob, Jane and Susan's mother, Bob's, Jane's and Susan's mother, Bob, Jane and Susan mothers. E aí por aí vai, the mothers of Bob's, Jane and Susan. Bob's, Jane's and Susan's mother. Ó, aqui tá dizendo que é a Harrison family. Então, essas pessoas que estão aqui, Bob, Jane e Susan, elas pertencem a uma única família. Então, se eles pertencem à mesma família, o possessivo é um só. Pela lógica é isso, né? Então, quando a gente tem um termo só que é possessivo, então a gente só vai ter um apóstrofo, certo? Porque se fosse Bob's, Jane's and Susan's mother, seria 3 mães diferentes. Mas aqui tá falando que é uma família unicamente. Então, a gente escreve os termos e depois, no último termo, a gente usa o apóstrofo S e o termo referido, né? O possuidor e o possuído, certo? Aqui, ó, a gente tem um caso de vários possessivos. Esse aqui tá totalmente errado, né? Que não tem a ver com a escrita do possessivo. Aqui, ó, Bob, Jane and Susan's mothers. Não seria assim, porque o apóstrofo S ele vai ficar após o último termo possuidor, certo? Então, a resposta é Bob, Jane and Susan's mother, ok? Letra A. O 8º, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ó, the, tananã, uncle was dead. Então, ó, writer, aqui não tem possessivo, não tem um apóstrofo S. Writers, também não. Ó, writer of, a gente sabe que esse of aqui, ele é utilizado para quando a gente estiver tratando de possessivo de objeto, né? A gente sabe que geralmente, obrigatoriamente, se a gente está falando de alguma pessoa, ele vai ter que estar tendo o apóstrofo S, ó, writer's uncle. The writer's uncle was dead. Certo? Então, aqui é a única forma correta dentre todos esses. E writers of the, como eu já falei para vocês. Então, a resposta correta é a letra D. 9. Try to listen to Lois' opinion and you may see that Cherry's sentences were completely wrong. Então, aqui, ó, o possessivo, a opinião de Lois e as frases de Cherry's. Então, como aqui a gente já tem um S aqui já incorporado no nome da pessoa, a gente só coloca o apóstrofo. Então, tracinho aqui e tracinho aqui, certo? É desnecessário colocar o apóstrofo S, certo? Então, esse X aqui representa que não era nenhum, né? Mas só que quando a gente tem o possessivo, é necessário ou o apóstrofo S, certo? E a questão 10. Choose the best alternative to complete the sentence. Escolha a melhor alternativa. Ó, some relatives of will drop by my parents house and then will come to my sister. Aqui a gente tem, ó, some relatives, ó. Toda vez que a gente tiver esse uso do of, a gente vai utilizar um pronome do objeto, certo? A gente quiser falar de possessivo a gente vai ter que colocar um pronome do objeto quando tiver essa preposição of. Aqui a gente tem mine, né? Me não pode ser some relatives of me. Alguns parentes de mim, né? Fica errado, né? Então, o certo é some relatives of mine. Alguns parentes meus, né? Will drop by my parents. Parents house. Já tem o S aqui, então a gente só coloca o apóstrofo, certo?
And then you come to my sisters. Aqui é necessário ter o apóstrofo S, que está na alternativa E. Mine, aí, parents and sisters, pare. Letra E. Já essas questões aqui são referentes ao verbo to be e ao passado simples do inglês, certo? Então, aqui, a gente sabe que todo sujeito ele é acompanhado pelo verbo. No caso aqui, é o verbo to be. Ó, começando aqui. You sempre vai ser acompanhado de are, né? Aqui, a gente pode abreviar também, certo? You're the sunshine of my life. And it is all I need. Ok? Aí aqui pergunta. Ó, o que vem antes do I? Que é uma pergunta. Na interrogativa, o verbo vem pra frente. Aí fica, am I all you need? If I am, it is all I need to know, certo? Então, a gente não precisa traduzir. Esse é mais questão de regra mesmo, certo? Você saber as combinações que o verbo to be tem com seu correspondente. A 12. Choose the best alternative to complete the sentences. The piece of information I gave you was, né? Porque singular. I sempre vai ser was. Extremely important. Ó. Aqui nesse segundo já vai ser were, porque a gente tem was para singular e were para plural, certo? Were you at the same place in 1999? It was such a coincidence. Aí embaixo. Greg and I were at home last night. Emily's friends were, porque eles são os amigos de Emily, não é só Emily, were very impatient with her when she was a kid, certo? Então, a alternativa correta está na letra A. Was, were, was. A gente sabe que o substantivo, né, o pronome, ele também, em alguns casos, ele pode ser utilizado were, como naquela música de Beyoncé, If I Were a Boy, né, como vocês já sabem. Aí, a questão 13. My things are, né, coisas, more complicated than your problem is. Porque aqui está se referindo a problem, então vai ser is. Ok? Aí fala, little importance are given to your problems anyway. Esse are tá aqui porque está se referindo a problems, certo? E a questão 14, the children were, né, porque é plural, esse aqui, were playing with the maids who were born in Bosnia, certo? Porque aqui tem os dois, children, plural, e maids, né, plural também, were. E aqui nós temos essa última página de questões, né, que é referente a much, many, few, a little bit, no, some and any. Ó, o primeiro, we don't have, a gente vai utilizar many ou much. Much, porque time, ó, tempo, ele é incontável. Então, simplesmente é much. Tem essa regra. To give them, ó, attention. Attention também é incontável. A gente não vai contar uma atenção, duas atenções, certo? Então, é incontável. Questão 16. Aí fica few poor teenagers, porque few é utilizado geralmente no plural, ó. Have many opportunities, porque oportunidades nós podemos contar, então vai ser many, to improve their lives. They don't have many chances, uma chance, duas chances, três chances. Então, se a gente tem a lógica de ser contável, a gente utiliza many. To show society a little of their talent. Então, um pouco do seu talento, a little bit. Ó, esse bit aqui está enfatizando
pequeno, né? A little bit. Bit é pouco, a little também, então é uma forma enfática de ser utilizada. Questão 17. Those organisms pose, e aí, danger to human life. No caso aqui, a resposta vai ser no. Não causam nenhum perigo a human life, a vida, né, humana. Esse N aqui não pode ser utilizado, porque N geralmente só vai ser em frases negativas e interrogativas. Esse not aqui fica totalmente descontextualizado, porque o simple present seria don't, né? No caso seria don't pose, e o don't teria que ir na frente. Esse nothing, nothing significa nada. Então, os organismos causam nada, nada de perigo à vida humana. Então, era necessária ainda uma preposição, certo? E none também não caberia aí, correto? Porque o none também substitui o adjetivo. O adjetivo não, o substantivo, perdão. Então, aqui o substantivo está presente, então seria no mesmo. O 18, aqui a gente vai utilizar some. Some of the lion's friends came to visit him. Certo? Então, a gente não pode dizer much. Muitos dos amigos leões veio visitá-lo, né? Somebody também não caberia, porque aqui tá falando de quantidade, de algum, certo? Much e little não caberiam aqui de forma alguma, certo? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado e contribuído. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Eu estou à disposição, certo? Um beijo grande e bons estudos. Um cheiro.